Olá pessoal, estamos aqui no YouTube, nessa plataforma que compartilha muitas coisas e eu quero, no meio disso, aqui como um desses que está trabalhando a edificação da igreja. Eu sou o Hudson Medeiros e a partir dessa plataforma quero hoje trazer para você algumas ideias, continuando, né? Essa sequência que nós estamos trabalhando já essa semana. E para que a nação seja livre, nós necessitamos muito de alguns princípios que eles vão ajudar bastante a estabelecer modelos. As cidades, elas precisam ser lideradas. As cidades precisam ser governadas, administradas. Tem gente com vocação para a área política, mas também tem gente com vocação na área de educação. Como é importante a educação, não é? E a igreja deve discernir entre os seus membros os vocacionados e focar em equipar os santos para a obra do ministério e enviá-los, né? Fazer realmente algumas reuniões depois de discernir e capacitá-los, conforme Efésios 4, né? E na direção de enviá-los, porque alguns já estão colocados em posições estratégicas dentro da cidade, né? Eles podem trazer essa influência do reino, eles podem trazer ordem, governo, mas para fazerem isso eles precisam ser bem orientados, bem instruídos, equipados realmente para isso. Além de haver um movimento de oração. Sempre estamos estimulando que haja uma torre de oração, ou uma casa de oração, ou salas de oração, onde pessoas estejam ao longo do dia e da noite colocando os assuntos do reino de Deus diante do Pai. Essa é a chamada prioritária do sacerdócio, né? Isso começa em casa, trabalhando na casa com os pais trabalhando com os filhos e gerando nos filhos esse discipulado de nação também, trabalhando com a igreja, discipulado de nação e vivendo para a sociedade local, olhando para ela como um desafio, onde se pode trazer essa verdade bíblica para as diversas áreas da sociedade. Estamos numa estação do aumento da iniquidade, é verdade, mas esse aumento da iniquidade não deve nos desanimar, não deve nos paralisar. O medo, mesmo o aumento dessa pressão, das tentações do mundo vindo, a rejeição das ideias anti-Deus contra as ideias cristãs, e os conflitos que o homem contemporâneo está vivendo, as crises, por exemplo, essa questão mental, adoecimento mental, uma praga. Estamos enfrentando várias pragas, né, nas nações, mas o Evangelho tem a resposta para isso. O Evangelho do Reino tem as respostas. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, a transformação de todo homem. Então, essa é a mensagem. Nós temos como missão levar isso para a sociedade. Então, nós estamos sendo chamados nesse tempo para uma participação mais efetiva. E eu quero falar um pouquinho sobre autogoverno, a importância, né, de pensar em governar sua própria vida. Tem um pensador que ele viveu no passado, ele era um estudioso inglês do século 17, e ele trabalhou muitas coisas sobre esse tema. E uma das coisas que ele disse é: aquele que não sabe como governar um reino também não pode administrar uma província, nem pode gerenciar uma província aquele que não pode pôr em ordem uma cidade, ou nem ordenar uma cidade àquele que não sabe regular uma aldeia, nem a uma aldeia que não possa guiar uma família.
nem pode governar bem uma família aquele que não sabe governar bem a si mesmo. Aquele que não sabe governar bem a si mesmo. Por que razão? Porque sua razão não é senhora, né, da sua vontade, não é governante sobre os seus apetites, sobre os seus desejos. Não é? É necessário reconhecer que o autogoverno começa dentro de nós e é importante governar a si mesmo para então poder governar os outros. É isso que a Bíblia fala. O governo começa dentro de nós. Então, governe bem sua própria vida para então governar bem sua própria casa, suas crianças, seus filhos, sobre os fundamentos da fé, as disciplinas, né? E então você vai ser observado como um bom governante e então aí poderá ser colocado como governante também sobre a casa de Deus. Isso está lá em 1 Timóteo 3, versos 4 e 5. Então, nós necessitamos começar governando bem nossos apetites, nossa vontade, nossa razão, né? E então o nosso eu estará sobre o governo de Cristo. Um fundamento importantíssimo. Em tempos onde o apetite está sendo alimentado para que você tenha prazer, para que você faça aquilo que te dá prazer, no meio de uma geração tão corrupta como a Escritura fala, então nos cabe o autoexame, nos cabe constante autoexame, nos cabe estar também no corpo, submissos uns aos outros, pedindo oração e também abrindo o coração, colocando à disposição de outros, aqueles com os quais nós fomos chamados para trabalhar. A Bíblia chama de juntas e ligamentos, né? Pessoas que nós estamos servindo juntos no corpo e ali ser transparentes, né? Andar na luz, aplicando princípios e para que ninguém cultive um supercrente, para que ninguém cultive a ideia de que você é perfeito, mas que você é alguém que persegue isso de maneira a também deixar claro suas vulnerabilidades, suas limitações, aplicando o poder do sangue, aplicando o poder da verdade o tempo todo. Então, você vai cuidar bem da sua família, você vai cuidar bem da sua vila, da sua cidade, da província e mesmo de uma nação. Isso pode acontecer, mas nós não podemos desassociar a autogoverno de tudo aquilo que nós estamos, nesse momento, sendo guiados pelo Espírito de Deus. Esse é um princípio inegociável. Nós necessitamos parar para refletir sobre isso. Inclusive, muitos vocacionados estão nas casas de leis, nas casas de governo, ou mesmo nas casas de justiça, mas eles não têm onde abrir o coração, estão vivendo muitas vezes as tentações de uma vida paralela. Eu estava pensando nesse momento algo assim bem profundo sobre a vida da igreja nas últimas décadas. A gente tem ouvido de um banqueiro, um banco master, né, que passou pela igreja, não é? O Daniel Vorcaro. Ele teve momentos com a igreja evangélica e nós estamos vendo também o juiz da Suprema Corte nossa, que é o André Mendonça. Então, esses dois passaram pela igreja. Um conseguiu captar a verdade do Evangelho. Temos também a história do ministro André Mendonça, que também é um cristão e está no seu papel na Suprema Corte do nosso país. E é interessante, não dá para comparar os dois, mas ele permaneceu na fé, firme, e cultivando os princípios, está produzindo transformação no seu papel e levando a cultura do reino para um lugar
importante do Estado brasileiro, né? Poder judiciário. Então, quando nós como cristãos trabalhamos isso, o autogoverno, quando nós consideramos a fé para fazer sustentação interior dessa nova vida que recebemos em Cristo, então o resultado pode ser bênção ou maldição, né? Se desprezarmos, maldição, mas se conservarmos a fé, bênção, transformação. Então, nós estamos desafiados a não manter um cristianismo nominal, de só frequentar lugares, mas de cultivar a nossa fé através de um relacionamento efetivo com o Senhor Jesus Cristo, de que nesse relacionamento a gente possa trazer nossas fraquezas, limitações e também ter companheiros, né? Companheiros de jugo, irmãos que estão perto de nós e sustentam, né? Eu creio que, por exemplo, o ministro André está sendo apoiado pela igreja. Nós mesmos estamos publicando orações em favor da vida dele. Ele precisa ser sustentado, né? Então, quando você considera o autogoverno e quando você não considera, tem uma grande diferença. E a nação está precisando de homens e mulheres que tenham autogoverno. E eu oro que tudo isso nos ajude você a se posicionar onde você está para produzir transformação e trazer o propósito de Deus para a nossa cultura, trazer o propósito de Deus para a nossa nação. Nosso povo necessita muito de uma igreja presente, uma igreja transformadora, uma igreja com autogoverno.